Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial, daqui da Primeira Igreja Batista em Araras. Nós estamos estudando Teologia Sistemática e a doutrina de Cristo, ou Cristologia. Já estudamos vários temas dentro dessa doutrina. Na semana passada nós entramos na doutrina dos ofícios de Cristo. E hoje nós vamos continuar na segunda parte desses ofícios. Já vimos o primeiro ofício e uma introdução. É importante que você entre lá nessa aula da semana passada para você pegar o conteúdo introdutório, para você poder entender melhor sobre os ofícios de Cristo e dar sequência hoje no seu estudo. Se você já fez isso, vamos em frente. Então, os ofícios de Cristo, Cristo como profeta, sacerdote e rei. Hoje nós vamos ver sobre Cristo como sacerdote e Cristo como rei. Por definição, o ofício de Cristo como sacerdote. O que era um sacerdote, só para nós entendermos melhor sobre esse ofício de Jesus e a sua função sacerdotal. Um sacerdote era um homem designado ou escolhido por Deus para agir em favor de outros nos assuntos relacionados a Deus. Em outras palavras, ele era um mediador entre Deus e os homens. Os sacerdotes exerciam duas funções basicamente, a saber, oferecer sacrifícios e fazer orações a Deus, sempre em favor do povo. Então aí nós temos uma breve definição sobre o que é o sacerdote e o que ele fazia. Eu creio que deu para vocês perceberem que basicamente duas funções, dois papéis, um sacerdote lá no povo de Israel, ele exercia no meio da nação, que era representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Ele intercedia, ele fazia orações pelo povo e ele também oferecia sacrifícios. Ele era o responsável pela adoração, pelo culto e pelo ensino também da palavra de Deus. Enquanto o profeta, notem bem, você que acompanhou a aula da semana passada, viu qual era o papel do profeta, e depois Cristo como um profeta. Enquanto o profeta falava da parte de Deus ao povo, ele vinha da presença de Deus e levava então uma mensagem, uma palavra de Deus ao povo. O sacerdote era o que falava da parte do povo a Deus. Então, notem aí a diferença desses dois ofícios, desses dois papéis. O profeta saía da presença de Deus e trazia a mensagem para o povo. O sacerdote, ele vem do meio do povo e representa o povo diante de Deus. Olha só que interessante isso. O profeta fala, entre aspas, de costas para Deus e de frente para o povo, como quem traz a mensagem de Deus. E o sacerdote fala de frente com Deus e de costas para o povo, como quem traz as necessidades do povo para apresentá-las a Deus. Que interessante essa ilustração, essa figura de linguagem aqui para nós. O profeta, então, é como se ele ficasse de costas para Deus, vindo de Deus e levando a mensagem. O sacerdote é como se ele ficasse de frente para Deus, levando as orações, os sacrifícios em favor de quem ele representava, que era o povo. O profeta falava aos homens em nome de Deus, o sacerdote falava com Deus em nome dos homens. É o pensamento do Charles Wright. O sacerdócio é o segundo dos ofícios para os quais Cristo foi ungido. Lembrem, semana passada nós vimos que a palavra Cristo significa o ungido, o Messias. E Jesus, ele não foi ungido só como rei, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele foi ungido de uma maneira tríplice, no triplo ofício. Ele estava sendo ungido e foi ungido como rei,
como sacerdote e como profeta. Então aqui ele foi ungido como sacerdote. Olha só, acompanhem comigo o raciocínio, pensamento. Pertencer à tribo de Judá desqualificava Cristo como um sacerdote da ordem de Arão. Portanto, antes de sua vinda, Deus criou uma nova ordem de sacerdotes, chamada de Ordem de Melquisedeque. Considerando sua pessoa e obra, Cristo é um sacerdote dessa ordem. Notem bem, no Antigo Testamento, na lei do Senhor, o sacerdote de Israel, ele tinha que ser da linhagem de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. Então, todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles vinham dessa linhagem, era a família sacerdotal, era uma tribo dentre as 12 tribos de Israel que só cuidava das coisas do Senhor, dos sacrifícios, do tabernáculo, do templo, das músicas no templo, do ensino e também dos sacrifícios que eles faziam. E como Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele estaria desqualificado para ser um sacerdote araônico da linha de Arão. Mas Deus, na sua soberania, ele criou uma nova ordem, uma ordem que na verdade era até anterior à ordem de Arão, que é a ordem de Melquisedeque. E Jesus Cristo ele vem como sacerdote dessa ordem de Melquisedeque. Eu quero explicar melhor isso para vocês. Cristo é chamado explicitamente de sumo sacerdote e sacerdote lá no livro de Hebreus no Novo Testamento. Mas esse conceito está presente em outras partes das Escrituras, mesmo não sendo com a mesma riqueza de detalhes, como diz aí um querido professor meu até, o Heber Campos. Vejam só sobre Jesus sendo revelado como sumo sacerdote, ou sacerdote da ordem de Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, não só em Hebreus, que nós vamos ver daqui a pouco, mas já lá no Antigo Testamento nós vamos ver aí alguns textos sobre Jesus se apresentando como sumo sacerdote. Primeiro, eu queria explicar para vocês sobre esse personagem chamado Melquisedeque, esse sacerdote que aparece lá em Gênesis capítulo 14, verso 17 a 20. Melquisedeque foi um personagem histórico. Ele era um homem, mas ele representava, ele era uma figura de Cristo, uma sombra de Cristo, o sumo sacerdote perfeito da ordem ou da linha de Melquisedeque. Então vamos ver aí, Gênesis 14, 17, é onde aparece pela primeira vez esse nome Melquisedeque, o Abraão se deparando com ele aí. Voltando a Abraão, da vitória sobre Kedor Laomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, vejam aí o personagem, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Percebam, há aí um personagem enigmático. Nós não temos muitos detalhes sobre ele na Bíblia, e por isso que nós vamos ver daqui a pouco, ele se torna uma figura perfeita
de Cristo como sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque. Abraão se depara com esse homem chamado Melquisedeque. Olha os paralelos, ele é rei de Salém, rei da paz. Salém ou Shalom significa paz. Ele é o rei da paz, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, antes da ordem de Arão ser instalada em Israel. Deus já tinha então um sacerdote dele, do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Olha só, ele trouxe pão e vinho. Olha que figura de Jesus no Novo Testamento, pão e vinho. Ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu o dízimo. Abraão reconheceu que ele estava diante de uma autoridade espiritual, de um sacerdote, e ele então deu o dízimo. Ele ofertou a esse sacerdote. Agora, notem bem o Salmo 110, versículo 4, o salmista fazendo essa profecia, essa relação de Melquisedeque, esse personagem histórico, esse sacerdote lá do Antigo Testamento, de Gênesis, agora com o Messias, relacionando o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio do Messias, do Cristo, do ungido. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo o quê? A ordem de Melquisedeque. Melquisedeque significa rei da paz e, aliás, rei da justiça, e ele era da cidade da paz. Então, há um símbolo perfeito de Jesus Cristo. Agora notem a relação direta com Jesus no Novo Testamento, lá em Hebreus. Hebreus 7, versículos de 1 a 3. Esse Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, esse Melquisedeque, que era o nome significa rei de justiça, Melech Tzedekenu, que são duas palavras hebraicas, a junção da Melquisedeque. Então, rei de justiça, ele é rei da cidade da paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o Novo Testamento lembrando lá de Gênesis 14. Encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então nós vemos aí a relação de Hebreus com Gênesis, agora fazendo uma relação entre a figura de Melquisedeque com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como Melquisedeque é essa figura sem muito detalhes, enigmática, não há descrições quem foi o pai dele, de onde ele necessariamente veio, quando ele nasceu. Esse silêncio da narrativa acerca de Melquisedeque em Gênesis traz para nós então uma figura perfeita sobre Jesus, porque Jesus, ele é eterno. Ele não foi criado, ele existe eternamente. Aqui, Hebreus está falando sobre isso. E por ser eterno, o sacerdócio dele também, segundo a ordem de Melquisedeque, será um sacerdócio eterno. Agora vamos em frente aí. Mais relação aí com Jesus no sacerdócio de Melquisedeque.
O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, como Melquisedeque, ou como Jesus, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário também que este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que representam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora nós vamos usar esse texto e nós vamos fazer alguns paralelos entre o sacerdócio de Arão, ou sacerdócio levita ou araônico, com o sacerdócio de Jesus da ordem de Melquisedeque. E vamos ver a superioridade, a supremacia do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio dos filhos de Arão. Então, está aí, sacerdócio da ordem levita ou araônica, sacerdócio da ordem de Melquisedeque, da ordem que Jesus fazia parte. Aí está uma figura do sumo sacerdote da época de Israel, um sumo sacerdote da tribo de Levi. Então, olha só alguns detalhes sobre o sacerdócio de Arão. Todo ano, uma vez em cada ano, oferecia sacrifício de expiação em favor do povo. Esse sacerdote de Arão, então, ele era um sacerdócio imperfeito. Uma vez por ano, no dia do perdão, no dia chamado dia da expiação, o dia de Yom Kippur, ele oferecia então sacrifício por toda a nação. Mas ele em si, esse sacerdócio araônico, ele não era perfeito. Todo ano tinha que oferecer sacrifício, até porque a oferta também era insuficiente para retirar o pecado de maneira definitiva do povo. Então, todo ano, o sumo sacerdote precisava entrar lá no Santo dos Santos, que é um cômodo do tabernáculo, e oferecer então sacrifício, expiação pelo pecado de todo o povo. Fazia oferta para si o sacerdote de Arão, da ordem de Arão, o sumo sacerdote. Ele não só oferecia sacrifícios pelo povo, pelo pecado do povo, mas por ele mesmo. Por quê? Porque ele era pecador. Não só representava pecadores, mas ele próprio era um transgressor da lei. Ele necessitava também de perdão, de misericórdia, da graça de Deus. Só a título de curiosidade, na época do silêncio bíblico, da revelação bíblica, os 400 anos de silêncio da revelação de Deus entre o Antigo Testamento e o Novo, na época dos Macabeus, o sumo sacerdote, quando ele entrava no templo, no lugar do Santo dos Santos, foi colocado, a partir desse momento, desse período, a seguinte prática: eles tinham que amarrar um sininho no pé e colocar para fora do Santo dos Santos. Caso eles morressem ali no Santo dos Santos, por Deus não ter aceitado a oferta deles, por alguma razão, não agir com misericórdia para com o sumo sacerdote e o povo, caso Deus rejeitasse
aquela oferenda, aquela oferta de expiação, então aquele sacerdote ele morria. E ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque senão poderia ser consumado também, aliás, consumido, destruído. Então eles puxavam por essa cordinha o sumo sacerdote de lá de dentro. Isso diz que o sumo sacerdote também era pecador. E ele tinha que fazer uma oferta não só para o povo, mas antes ele tinha que fazer uma oferta por si próprio. Ele intercedia pelo povo. O sumo sacerdote, ele não só oferecia sacrifícios pelo povo, mas ele também orava. Ele estava no meio do povo, ele se identificava com o povo, ele era um representante do povo diante de Deus. Era ele que levava as necessidades, era ele que colocava diante de Deus as aflições de todo o povo. O sacerdócio levita, ele era também um sacerdócio passageiro. Um sacerdote, ele tinha um tempo hábil, um tempo onde ele prestava esse serviço de adoração, esse serviço religioso, espiritual, diante de Deus. O sumo sacerdote, no caso, ele servia basicamente um ano lá no tabernáculo como sumo sacerdote. Então era um ministério com tempo limitado. Eles ministravam em santuários terrenos, no tabernáculo, que era uma tenda que desmontava, eles levavam no deserto, era mais prático, e durante os 40 anos no deserto essa tenda era montada e ali eles faziam os sacrifícios. Eles ofereciam sangue de animais, que não podia tirar de fato, de uma maneira definitiva, o pecado do povo. Todo ano eles tinham que fazer a mesma coisa. Agora, comparando o sacerdócio levita com o de Melquisedeque, notem a superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo é sacerdote para sempre. Enquanto o sacerdote levita era no seu período de serviço, de ministração, no tempo onde ele era designado, se fosse sumo sacerdote ficava um ano, se não como sacerdote ele ficava mais tempo, mas sim um período determinado. Jesus, por ser eterno, ele é sacerdote para sempre. E o texto que nós fizemos a leitura diz acerca disso. Jesus une os dois ofícios nele, rei e sacerdote. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, ele cuidava das coisas do templo, da adoração, dos sacrifícios, da intercessão. O rei cuidava do governo do povo. O rei ficava no seu palácio, o sacerdote ficava no tabernáculo ou no templo. Jesus não. Jesus une esses dois ofícios numa só pessoa. Ele é tanto sacerdote como o rei, que nós vamos ver daqui a pouco. O sacrifício dele foi único. Ele não era como o sacerdote do Arão, do Antigo Testamento, levita, que todo ano precisava oferecer sacrifício. Ele ofereceu sacrifício único, de uma só vez, ou de uma vez por todas, porque o seu sacrifício foi perfeito. Ele é tanto o ofertante, como sacerdote, como ele é a oferta. Ele é o ofertante perfeito, o sumo sacerdote perfeito, como a oferta perfeita. Todas aquelas ofertas, os animais, as ovelhas, os cordeiros do Antigo Testamento, apontavam para o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Cordeiro perfeito. Quando Jesus veio e morreu na cruz, cessou esse tempo, esse período, ou a dispensação dos sacrifícios, a antiga aliança. E agora não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus é o sacrifício único, perfeito e eterno, suficiente para a salvação dos pecadores, para perdão dos nossos pecados.
Olha só o que diz aí Hebreus. É de um sumo sacerdote como esse que precisavam, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, lá da linha de Arão, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então notem aí, Jesus, ele é aquele que ofereceu sacrifício único e não precisava oferecer sacrifício por ele mesmo. Por quê? Ele não pecou. Ele ofereceu a sua própria vida como um sacrifício pelos outros, mas ele mesmo não precisava oferecer para si mesmo, porque ele não era pecador, como o sacrifício que o sacerdote do tempo de Arão precisava oferecer por ele mesmo e depois pelo povo. Ele ministra num santuário celestial, não terreno, como o tabernáculo terreno, mas um tabernáculo celestial, perfeito e superior ao santuário onde os levitas, os filhos de Arão, ministravam lá no Antigo Testamento, montado no deserto, ou lá em Jerusalém, o Templo de Salomão, o tempo depois de Herodes. E na verdade, quando Moisés construiu o tabernáculo, que depois veio a ser a base para o templo, lá em Jerusalém, a Bíblia fala que Moisés ele copiou da imagem que Deus revelara a ele do santuário perfeito. Então o tabernáculo ou o templo, eles eram apenas uma cópia daquele que era o original, que era o celestial, como diz o livro de Hebreus. E Jesus, ele não era sacerdote da cópia, do templo, do tabernáculo cópia. Ele era sacerdote, e é até hoje, do santuário verdadeiro, original, celestial. Ele ministra então no santuário celestial, superior à cópia. Ele intercede eternamente pelo seu povo. Jesus intercede eternamente pelo seu povo. Então, ele oferece sacrifícios. Aliás, ele oferece o sacrifício da sua própria vida, não como os sacerdotes que ofereciam muitos sacrifícios. E se você notar bem no Novo Testamento, esse sumo sacerdote que é Jesus, da ordem de Melquisedeque, ele aparece hoje no céu, não de pé, oferecendo mais sacrifícios, ele aparece assentado à direita do Pai. E quando ele aparece assentado, isso traz para nós a ideia de que ele está descansando. Já não há mais necessidade de mais sacrifícios, porque o dele era suficiente. Os de Arão, os sacerdotes levitas, eles estavam em pé diante ali do altar, oferecendo sacrifícios, eles trabalhavam ano inteiro e uma vez por ano, entrando lá no Santo dos Santos e oferecendo sacrifícios ali em pé. Jesus não, agora ele está sentado à direita do Pai, ele está sentado no santuário celestial, como quem está mostrando que agora não resta mais sacrifícios, não precisa mais, porque o dele era e foi perfeito e suficiente. E ele também está intercedendo pelo seu povo, como o sacerdote de Arão fazia, mas agora o sacerdote de Melquisedeque, Jesus Cristo, ele também intercede eternamente, ou ele intercede na eternidade pelo seu povo, conhecendo profundamente a vida do seu povo. O sacerdote ele conhecia algumas coisas, ele conhecia o povo por conviver, mas Jesus, além de ter passado por sofrimentos como nós, quando ele esteve aqui encarnado, e saber o que é ser tentado, saber o que é sofrer, sentir dores,
Jesus é Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele pode interceder de uma maneira certeira, perfeita por nós, pelo seu povo. Jesus é sacerdote para sempre, já falei, sacrifício único. E agora falando então sobre os detalhes da intercessão de Jesus. Olha só, Jesus como sumo sacerdote agora intercedendo por nós. Nunca encontramos textos de intercessão universal. Muitos tentam fazer com a expiação, ou como muitos tentam fazer com a doutrina da salvação. Na intercessão, sempre temos algo definido, específico e não geral. Jesus ora pelos seus discípulos, em João 17. Então notem aí, não sei se deu para você entender. Jesus como sumo sacerdote, ele não intercede pelo mundo inteiro, ok? Ele intercede por quem? Ele intercede pelos que são dele, pelo seu povo. Nós nunca vemos na Bíblia uma intercessão universal de Jesus como sumo sacerdote. Ele intercede por aqueles que pertencem a ele, como por exemplo em João capítulo 17, que ele está orando a Deus, ele está orando por aqueles que são dele. Na intercessão, o sumo sacerdote, ou o sacerdote no Antigo Testamento, carregava as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, e os levava para dentro do santuário para interceder pelo povo. Vejam só, assim como o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha aqueles aparatos, a vestimenta, e também ele carregava 12 pedrinhas representando as 12 tribos de Israel, mostrando que ele era um representante legítimo do povo. Quando ele se colocar diante de Deus, ele estava representando todo Israel, todas aquelas tribos. Da mesma forma, Jesus, ele representa o povo dele, assim como o sacerdote araônico representava as 12 tribos, só o seu povo, não o mundo inteiro. Jesus representa o seu povo na terra. Ele intercede pelo seu povo. Detalhes sobre a intercessão de Jesus. A intercessão de Jesus tem caráter judicial e moral. Teodoro Beza, um reformador, ele diz assim, ele mostra como Satanás, como acusador, traz contra nós acusação de caráter moral e judicial, jurídica e em relação à nossa natureza, moralidade. Cristo intercede por nós para nos livrar das acusações de Satanás. Uma intercessão está ligada à doutrina da justificação judicial e outra da santificação. Olha aí, a intercessão de Jesus tem esse caráter jurídico ou judicial moral. Satanás, ele é apresentado na Bíblia como o nosso acusador. E Jesus, então, ele intercede pelos que são dele dessa forma, jurídica, lembrando sempre que nós somos de Deus, nós somos justificados, uma vez que nós somos perdoados, salvos, cremos nele como Salvador. A dívida foi paga, nós não devemos mais nada para Deus, porque Jesus pagou esse preço, Deus nos declarou justos. Quando Satanás vai nos acusar, Jesus, ele coloca isso diante de Satanás, que nós já estamos livres, nós não temos mais condenação, porque estamos nele, fomos justificados, fomos declarados justos. Essa é a nossa posição diante de Deus. Então, o acusador não tem mais que apontar nada contra nós. Nós já não devemos mais nada. E também no sentido da intercessão moral. Nós somos tentados, nós somos pecadores. E se a intercessão judicial tem a ver com a justificação, a nossa posição em Cristo, nós somos declarados justos, já somos salvos, não perdemos a salvação, não há mais condenação contra nós, tem esse outro lado da santificação. Nós lutamos ainda contra o pecado, nós muitas vezes pecamos, nós sofremos tentações, e Jesus então intercede por nós nesses momentos, para o perdão dos nossos pecados, para termos força,
para vencermos os pecados. Então vamos ver aí mais em frente. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nossa condição moral e judicial. O Espírito Santo intercede em nós por nossas fraquezas. Jesus intercede por nós e o Espírito em nós, conforme Romanos 8, que fala que o Espírito Santo intercede por nós, estando em nós, e faz isso com gemidos inexprimíveis. Deus, em sua graça, nos concede 2 intercessores maravilhosos. Notem aí a gravidade do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa e a graça de Deus. Deus nos mandando 2 intercessores. Um intercessor judicial e moral, Jesus Cristo. Isso tem a ver com as questões dos nossos pecados, da nossa santificação. E o Espírito Santo que habita em nós. Um intercede por nós e outro em nós, morando dentro de nós, que é o Espírito Santo intercedendo diante de Deus pelas nossas fraquezas, pelas nossas necessidades. No sentido judicial, Cristo intercede como nosso advogado, realizando uma defesa em prol do pecador. Já expliquei isso, mas olha aí o texto. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Mas a cada acusação de Satanás contra nós, Cristo é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, é o nosso advogado de defesa. E sempre coloca: eles já foram lavados e remidos no meu sangue, eles já estão justificados, declarados justos, não há mais condenação para eles. E também no sentido moral. No sentido moral, nosso sumo sacerdote intercede por nós para nos prover forças, graça e misericórdia para suportarmos as tentações e vencermos os pecados. Hebreus 2, 17 a 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. 2 textos que falam então Jesus como esse intercessor, esse sumo sacerdote rogando por nós, sendo tentado como nós fomos, sofrendo fraquezas como nós. Ele se identifica conosco, ele sabe as nossas necessidades e ele intercede. E aqui é uma chamada para nós então confiarmos nele e nos aproximarmos do trono da graça a fim de encontrarmos na intercessão de Jesus aquilo que nós precisamos no momento de necessidade. Por essa razão, aí Hebreus 4, 17, 18, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus intercede por nós, judicial e moralmente falando. A eficácia da intercessão dele funciona ou não?
Ter Ele intercedendo por nós é garantia de que é sempre ouvido. Isso é confortador. Se Jesus roga por nós, isso é certeza de que Ele sempre vai ser ouvido, o Pai sempre o ouve. E a compaixão dEle na intercessão, por causa de nossa fraqueza, sofrimento, para perseverarmos. Se ficamos emocionados com a intercessão da igreja por nós, ainda mais deveríamos pela intercessão de Cristo por nós, como diz Heber Campos. É emocionante às vezes quando alguém, um irmão em Cristo diz, eu estou orando por você. Principalmente quando nós estamos passando por necessidade. Agora, quanto mais saber que o Deus do universo, Cristo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, intercede por nós também. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Agora, para nós terminarmos brevemente, o ofício de Cristo como rei. Ele é sacerdote real, ele é o sacerdote rei. O conceito de rei inclui muitas prerrogativas, muitos direitos. Um rei de Israel tinha poderes legislativos, executivos, judiciários, econômicos e militares. Tudo isso num só ofício. Como um dos membros da Trindade, Jesus é rei soberano e domina sobre o universo desde sempre. Mas, como representante humano, ele se encarnou, lembra disso, ele ainda não reina plenamente em seu reino messiânico. Como Deus, ele sempre reina, sempre reinou sobre o universo. Mas como representante do homem, ele ainda não reina de uma maneira plena no seu reino messiânico prometido. O conceito de Cristo como rei messiânico pode ser resumido em 5 palavras. Prometido, ele foi prometido. Profetizado, houve muitas profecias sobre a vinda desse rei messiânico. Anunciado, ele foi anunciado antes de nascer pelo anjo Gabriel. Rejeitado, depois que ele estava aqui na terra, os homens o rejeitaram como rei, o crucificando. E cumprido, no sentido da sua segunda vinda, ele vai cumprir todas as promessas, todas as profecias, e aí ele vai completar, consumar o seu reino. A graciosa aliança de Deus com Davi prometia que o direito de governar permaneceria para sempre com a dinastia de Davi. Isso não incluía uma promessa de governo ininterrupto, pois na verdade o cativeiro babilônico acabou por interrompê-lo. No Antigo Testamento nós já vemos aí uma profecia, uma promessa de Deus com Davi. É chamado de aliança davídica esse texto. E aqui nós vemos uma promessa de um rei messiânico, Messias, que viria da linhagem de Davi, que nós cremos que é Jesus Cristo. A Bíblia afirma isso. Olha só, 2 Samuel 7, 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, Deus está falando com Davi aqui, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Observem aí. Ele está falando esse texto de 2 pessoas. Salomão, que seria o filho imediato de Davi, mas de um outro rei, que viria da descendência de Davi e de Salomão. Salomão morreu. Salomão foi imperfeito, ele errou. Deus falou que iria até castigá-lo, punir por causa dos seus erros. Mas viria um rei eterno, e para ter um reinado eterno tinha que ser Deus. Homem, descendente de Davi e Deus, para assumir esse trono eterno, para sempre.
Isaías também profetizou que nasceria uma criança que estabeleceria o trono de Davi e reinaria sentado sobre ele. Isaías 9, 6 a 7. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aí a promessa do Messias, que seria o cumprimento daquela promessa de Deus para Davi, de um rei que viria da linhagem dele, estabeleceria um trono sem fim. Em Mateus 1:1, Jesus cumpre essa promessa, quando na genealogia aí de Jesus, Mateus coloca registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Era importante Mateus registrar a linhagem de Jesus vindo de Davi, porque o Evangelho de Mateus quer mostrar Jesus como o rei, o Messias que viria. Na anunciação do seu nascimento, o anjo Gabriel disse para Maria sobre o filho que nasceria dela, que receberia o trono de Davi e reinaria sobre a casa de Jacó, Israel. Lucas 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aí o reconhecimento da sua realeza pelos magos que vieram do Oriente levar os presentes para Jesus. Lembra lá da história da estrela, que os magos lá, vindos da Babilônia, foram guiados por ela até onde estava Jesus, e eles foram adorar o Senhor. E eles chegaram em Jerusalém, nós não precisamos ler o texto aqui, depois você pode ler. Eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? Viemos adorá-lo. Viemos lá do Oriente para adorá-lo. Então, olha só, duas coisas. Eles reconhecem que aquela criança era o rei prometido e era Deus ao mesmo tempo. Eles foram adorar aquela criança. E depois ainda é dito que Jesus, o rei, não nasceria em Jerusalém, nasceria em Belém, conforme a profecia de Miqueias. E Jesus cumpriu essa profecia, como diz aí nesse texto de Mateus. Ele nasceu lá em Belém, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, sendo o legítimo rei. Textos messiânicos acerca de Jesus, João 12, 13, na entrada triunfal de Jesus, perto da sua morte, as pessoas com palmeiras nas mãos e gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus no jumentinho, não no cavalo, mas no jumentinho. O rei que entrasse no jumentinho numa cidade era símbolo de que ele queria paz. Quando ele ia no cavalo, era símbolo de que ele ia para a guerra. Jesus, em Jerusalém, a primeira vez ele entrou no jumentinho, querendo a paz, e daria sua vida pela paz, a paz com Deus, entre os pecadores e Deus. A segunda vinda dele, ele vai vir no cavalo branco, como diz Apocalipse, e ele vem então para guerrear, para reinar. João 19, 14 a 15, Pilatos diz: aí o rei de vocês, devo crucificar o rei de vocês. Então Pilatos, falando de Jesus como rei, também mandando colocar na cruz a inscrição Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos não tinha noção de quem era Jesus, mas de alguma forma ele estava profetizando em 3 línguas que Jesus era o rei prometido. Durante o ministério terreno de Jesus, o reinado davídico foi anunciado a Israel, mas ele foi rejeitado. Então, por várias vezes, Jesus veio e disse: olha, o reino de Deus está aí, o reino de Deus está próximo, sou o rei. E as pessoas reconheceram ele como rei. Porém, ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, não o receberam, como diz aí o texto. E por causa disso, uma vez rejeitado, o reino messiânico foi adiado na sua plenitude.
Jesus nunca deixou de ser rei do universo, ele continua sendo rei hoje e sempre, mas ainda ele não governa plenamente como rei davídico, messiânico. Isso acontecerá apenas na sua segunda vinda. Aí sim, ele vem, cumpre todas as promessas e reina sobre toda a terra. No milênio, ele vem cheio de poder. Somente então o reino davídico, aquele que Deus prometeu para Davi, de um descendente dele, que reinaria sem fim, se tornará uma realidade. Então aí, encerrando, Apocalipse 19, 15, 16. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará, olha aí, as governará, não tem mais jeito, ele virá, todo joelho se dobrará e língua confessará que ele é o Senhor. Ele as governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, ele vem na sua segunda vinda como Rei Supremo, como guerreiro, e ele cumpre todas as profecias, e o seu povo, então, reina com ele para sempre. E hoje nós vivemos nessa relação entre o já e o ainda não. Nós já vivemos uma realidade do reino de Deus, somos súditos dele, somos filhos de Deus, nós seguimos a Jesus, o rei, somos o povo desse rei, a igreja é o povo desse rei, é o reino de Deus representado de uma maneira visível, é sinalizado na terra. Mas esse reino, apesar de ter a sua legislação, o evangelho, a palavra, ainda ele não é pleno. Ele será pleno quando Jesus voltar. Então vivemos o já e o ainda não. Já vivemos a realidade de pertencermos a esse reino, de termos um rei. Mas ainda não vivemos a plenitude, ainda não estamos lá na pátria. Ainda Jesus não consumou esse reino. Um dia vamos para lá e vamos viver o reino perfeito do Messias. Enquanto isso, e lá também nós devemos obediência e honrá-lo como rei, devemos nos submeter ao seu senhorio e legislação, seguir a sua palavra, os seus mandamentos, devemos servi-lo como súditos fiéis, onde ele vai cobrar de nós, se fomos servos fiéis ou não, ele como nosso rei. Paulo nos chama de embaixadores de Cristo, somos representantes de Estado, representantes do rei e do reino, apesar de hoje ele não ser visto, um dia vai ser. Devemos aguardar a sua vinda, ou a sua segunda vinda, e a manifestação da pátria do reino. Jesus é o rei, ele virá e vai consumar o seu reino, mas enquanto isso não acontece, que nós possamos esperar, aguardar, sendo fiéis, guardando seu mandamento, já o seguindo e o servindo, obedecendo como nosso rei. E um dia nós vamos estar com ele nesse reino eterno. Deus abençoe você, que você continue esses estudos e até o nosso próximo encontro.